Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e que a paz seja perene em seu viver. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, aqui no canal Em Busca, vamos falar sobre a Comuna de Paris. O objetivo é analisar os acontecimentos que levaram a Comuna de Paris no contexto da unificação da Alemanha. A Comuna de Paris foi um fato histórico ocorrido no interior do processo de unificação da Alemanha. Segundo Bezerra, a Comuna de Paris foi o primeiro experimento prático da teoria marxista. Assim, a Comuna de Paris foi a consumação de uma forma de governo socialista controlada pelos trabalhadores e por parte da classe média, que ocorreu na França entre 18 de março e 28 de maio de 1871. A Comuna de Paris ocorreu no contexto da Guerra Franco-Prussiana e resultou na queda de Napoleão III, com o surgimento da Terceira República, tendo à frente Adolphe Thiers. A Comuna de Paris ocorreu quando a Alemanha sitiou a cidade de Paris. Assim, o exército prussiano e os deputados monarquistas eram a favor da entrega, à rendição. Apesar disso, a população vai resistir, especialmente os operários e a pequena burguesia, que era radicalmente avesso a essa ideia da entrega. Assim, em 18 de março de 1871, os insurgentes revolucionários, apoiados pela Guarda Nacional, expulsam as forças legalistas da capital francesa. Em 26 de março, após a realização de eleições internas democráticas, são eleitos 90 membros e é instituída a chamada Comuna de Paris. Na visão da história, a Comuna de Paris, apesar de sua rapidez processual, é presente na memória coletiva do socialismo, do movimento operário e da visão da esquerda. Portanto, é uma experiência evocada em vários processos revolucionários, como, por exemplo, a Revolução Russa de 1917, a Revolução Alemã de 1918, a Guerra Civil Espanhola de 1936, o Maio de 68 na França e, por último, a Revolução Portuguesa de 1974. Segundo a literatura didática, as principais causas da revolta ou que resultou na Comuna de Paris estão ligadas às terríveis condições de trabalho dos operários franceses naquele momento. Além disso, nós podemos colocar como causas, por exemplo, os pesados impostos, a exploração do trabalhador, as dívidas por guerra não feita pelos trabalhadores que eles eram obrigados a pagar. Aliada a esses fatores, nós temos, por exemplo, a invasão da Alemanha, ou seja, a invasão prussiana, que vai ocorrer durante a unificação da Alemanha e que vai causar a derrota francesa, forçando a França a assinar o tratado humilhante que vai entregar alguns territórios, entre eles a Alsácia-Lorena, o território mais rico em minério da França. Por sua vez, as principais medidas do governo vinculado à Comuna de Paris podemos citar a separação entre o Estado e a Igreja, a adoção de uma bandeira como símbolo nacional, a substituição da polícia pela Guarda Nacional, o fim do serviço militar obrigatório e de um exército regular, a abolição da pena de morte, a instituição da igualdade civil entre os sexos, a secularização e a gratuidade da educação para toda a população, a criação de uma previdência social, a redução da jornada de trabalho e o fim do trabalho noturno, além da fixação de um salário mínimo
e da desapropriação das fábricas que não estavam sendo utilizadas em favor dos trabalhadores. Segundo Carvalho, a Comuna de Paris se serviu da Guarda Nacional e da população de Paris, que já estava se organizada por meio dos chamados clubes revolucionários e associações políticas, como, por exemplo, essas associações, esses clubes estavam vinculados à Revolução Francesa de 1789. Desses clubes foi formado o Comitê Central Republicano de Defesa dos 20 distritos de Paris, que vai servir da experiência para a formação da Comuna, que mobiliza toda a cidade contra a invasão prussiana e contra os seguidores de Thiers. Nesse contexto, outra instituição que serviu de apoio e de ponte de experiência para a Comuna de Paris foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como a Primeira Internacional. Criada em 1864, essa associação congregava organizações de trabalhadores de vários países e tinha na França e em Paris uma de suas principais forças. A associação também se organizava de forma federativa, garantindo às várias seções nacionais uma certa autonomia em relação ao Conselho Geral e o Centro Teórico, que era situado em Londres. Desse modo, apesar de várias realizações, de vários momentos de vitória, existia muita dificuldade, existia uma luta desigual, ou seja, a luta é bastante desigual, porque a organização do exército prussiano, do próprio exército francês, é muito mais didático, é muito mais favorável, apesar dessas realizações, de imposições, né, as dificuldades sendo superadas, o governo leva adiante essa nova experiência e os comunados vai deflagrar a guerra civil contra o exército e contra o governo, opondo assim, de um modo geral, os habitantes de Paris contra o tratado que entrega a França e contra a derrota para a Alemanha. Nesse contexto, ao longo das semanas, as derrotas vão se achegando e, consequentemente, a Comuna de Paris vai perdendo belicamente para os exércitos regulares devido a uma série de questões. Por exemplo, a organização, a falta de capital, a falta de armas. Então a derrota definitiva veio na semana do dia 22 a 28 de maio de 1871, que é denominada de Semana Sangrenta, em que a resistência popular organizada pelos vários distritos não conseguiu controlar os soldados franceses e nem alemães. Assim, no final da Comuna de Paris, morreram mais de 20 mil pessoas em batalhas ou em execuções e mais de 15 mil foram deportados e presos. Enfim, a Comuna de Paris, como a primeira experiência do socialismo, do proletariado, chegou ao fim e ficou conhecida como o assalto aos céus, em virtude dos objetivos quando se propuseram a criar uma nova forma de organização social. É isso aí, vamos que vamos e a vida continua.